E o Sucesso News DF recebe aqui no estúdio da Sucesso News FM o deputado distrital Gabriel Magno do PT, presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Casa. Muito obrigado pela presença aqui com a gente, deputado. Um prazer recebê-lo. Valeu, Yuri. Valeu, Lucas. Ouvintes aqui da Rádio Sucesso. É um prazer estar aqui. Boa noite. Deputado, que ontem, né, a gente noticiou aqui, trouxemos inclusive a argumentação do governador Ibanez Rocha, depois o presidente da Câmara Legislativa, o Wellington Luiz, que é do mesmo partido que o governador, o MDB, e o deputado Max Maciel do PSOL, né, que até de uma forma bastante emocionada se colocou aí contra essa decisão da maioria no Colégio de Líderes ontem de não instalar a CPI da saúde. O senhor foi um dos que assinaram, né, todos os deputados do PT, do PSOL e também a deputada Paula Belmonte, né, do Cidadania, a deputada Deise Amarillo, do PSB, e inclusive Jorge Viana. Sim. Também assinou, mas acabou votando pela não instalação ontem. Como é que o senhor viu isso depois de toda aquela mobilização? Hoje na Câmara foi um dia mais tranquilo, porque ontem realmente os nervos estavam à flor da pele, as famílias que perderam os filhos e acusam o Estado, acusam a Secretaria de Saúde de negligência, de mau atendimento, estavam lá. Foi um mal-estar geral ontem, deputado. Bom, boa noite mais uma vez, Yuri. De fato, só antes de começar o debate, só também lembrar, Yuri, hoje também é aniversário de Braslândia. Hoje é aniversário de Taguatinga e também de Braslândia. Não então, podemos esquecer de Braslândia. Lá, o povo fica aqui na rede social. Deputado Yolando, se estiver ouvindo a gente, vai puxar minha orelha aqui. Como é que esquece de Braslândia? Gabriel Magno salvou aqui a nossa vida, viu, Lucas Neto? É verdade, pode esquecer não, hein? Não, parabéns Braslândia, parabéns Taguatinga e viva o meio ambiente hoje, né? Mas, Yuri, de fato, ontem foi um dia muito difícil. A presença das famílias, além da emoção, mas da indignação, né, que elas de maneira muito correta e justa apresentam, porque é óbvio que tem a indignação do fato da morte, né? Perderam filhos, filhas, netos, netas, então isso gera um sentimento de muita revolta, né? As crianças estavam sob o cuidado do Estado, já tinham ingressado na rede, já tinham sido atendidas, né, numa OBS ou na UPA e não tiveram ali o atendimento. Então tem uma indignação, uma revolta muito grande. E tem uma revolta que aumenta ainda mais, porque depois da morte não teve até hoje nenhuma ação por parte do governo, e essa é uma tarefa do governo do Distrito Federal, de acolhimento a essas famílias, um gesto, uma palavra de solidariedade, uma visita, né, de algum servidor público que fosse também ali, que o governador encaminhasse para acolher essas famílias que estão vivendo um desespero, um sofrimento enorme. Você imagina perder um filho, perder uma filha, então é muito ruim a forma também como o governo tem respondido à crise. E ontem, no Colégio de Líderes, nós votamos por quê? Porque o que o regimento da Câmara diz? O regimento da Câmara diz que só podem ter 2 CPIs simultaneamente. Exato. E que a instalação das CPIs, ela tem que cumprir a ordem cronológica do requerimento. E já haviam 2 requerimentos com as assinaturas mínimas. Exatamente. Na verdade, 3. Né? Uma CPI para investigar a fraude no ICMS, sim, uma CPI para investigar a poluição do Rio Belchior e uma CPI para investigar violências contra as mulheres. Contra a mulher, exato. Só que o regimento também permite que o Colégio de Líderes, ele pode, caso assim entender, alterar a ordem. Né? E a nossa opinião era de que o mais urgente seria a questão da saúde. Não desmerecendo, obviamente, as outras questões que também são importantes. Mas o momento, né, de a sociedade precisar de uma resposta. E a CPI, ela não é a única resposta, mas ela é uma resposta importante. Porque vários dos problemas que nós estamos vivendo na saúde não são pontuais. E eu acho que esse é mais um problema, mais um erro grave que o governo tem falado, que o problema da saúde hoje são problemas pontuais, não são pontuais. Se você perguntar para qualquer pessoa que hoje está esperando um atendimento na porta de uma UPA, ela não vai concordar com essa observação, não é pontual. Nós vemos uma crise na rede. A CPI é uma das respostas que a Câmara Legislativa poderia dar para a sociedade, no sentido de, já que o governo não deu, porque o governo não apresentou até agora um plano de ação emergencial. Eu vou dar um exemplo, Yuri. O caso da morte do Enzo Gabriel.
Sim. Nós fizemos um questionamento pela Comissão de Saúde ao IGES, à Secretaria de Saúde, por conta da demora do atendimento da ambulância. Eles responderam. Oficialmente tem um documento que relata o atraso da ambulância. O tempo de espera pela ambulância. A UPA pediu a ambulância às 10h30 da noite. 11h30 da noite foi autorizado pela empresa o chamado. A médica responsável passou a madrugada inteira ligando para a empresa, desesperada: cadê a ambulância, cadê a ambulância, cadê a ambulância? Até às 6 horas da manhã o quadro, a situação do Enzo Gabriel piorar, e às 7 horas ele vinha a óbito. Então, tem crises, tem responsabilidades. Esse caso da ambulância específico tem um contrato do IGES com a empresa, inclusive um contrato que o IGES alterou o contrato. Para ter mais ambulâncias à disposição. Para ter mais ambulância à disposição, aditivou, pagou a empresa mais R$3 milhões por mês e retirou do contrato uma cláusula que era a cláusula que era o IGES o responsável por cobrar da empresa, por exemplo, o cumprimento do tempo máximo de espera. 1 hora é o tempo máximo, está no contrato. O tempo máximo de espera para uma ambulância chegar é de 1 hora. Mas o IGES tirou esse dispositivo do contrato. Por que o IGES tirou? Quem autorizou o IGES a negociar um contrato com uma empresa, tirando a responsabilidade de fiscalização? É preciso investigar isso, porque isso não é um problema pontual. Agora, isso pode ser feito fora da CPI? Como defendeu o presidente da Câmara, o Wellington Luiz? Nós estamos fazendo. Nós estamos essa semana, pela comissão, estamos acionando o Ministério Público, estamos encaminhando também como uma prova numa investigação que já está aberta na Polícia Civil do Distrito Federal. Mas a CPI ela é importante, primeiro porque ela tem uma capacidade que só as comissões não têm, que é, por exemplo, de quebra de sigilo, de convocações, de acessar documentos sigilosos, né, que você não tem acesso só através do trabalho de fiscalização do parlamento. É o poder de polícia que a CPI tem, que a comissão permanente não tem. Exatamente, ela não tem. Então, nós vamos continuar fazendo os processos de fiscalização. Agora, o IGES também, que é o limite do nosso papel investigativo, o IGES não tem respondido às chamadas da Câmara Legislativa. Eles têm ido à Câmara, mas com respostas muito insuficientes sobre esses diversos problemas nos contratos que o IGES tem. Hoje são 51 contratos. E o senhor não é o primeiro deputado, e claro, como presidente da Comissão de Saúde, é um dos que está acompanhando de perto essa situação, mas diversos deputados distritais reclamam que os contratos vigentes da Secretaria de Saúde com o IGES, eles, na íntegra, não são cumpridos. Não são. O IGES chegou a dizer, Yuri, na semana retrasada, que não se tem, foi palavras do IGES, não se tem hoje nenhum estudo que seja base para elaborar as metas do IGES. Então nós chegamos a um ponto que a Secretaria de Saúde contratou o IGES contrata outras empresas e não se tem um estudo de planejamento para entender a necessidade daquele serviço. Para entender a necessidade, quais são as metas, qual o dimensionamento dessas metas e quanto custa o serviço. Então nós estamos gastando dinheiro, estamos pagando o IGES e o IGES está contratando, quarteirizando o serviço da saúde sem planejamento, sem saber quais são as metas, sem saber qual que é a demanda, sem saber inclusive quanto custa. Mas precisa ser investigado. Porque o problema disso que está chegando é que nós vivemos hoje na Secretaria de Saúde do Distrito Federal um caos. Porque o paciente não sabe, inclusive, qual é a sua trajetória dentro da rede. Porque tem uma confusão, uma disputa, o que é a Secretaria de Saúde e o que é o IGES. Para quem está nos ouvindo, o IGES é responsável, né, pela gestão das UPAs, do Hospital de Base e do Hospital de Santa Maria. Então o paciente chegando numa OBS, ele é mandado para uma UPA. Aí ele vai na UPA. Aí na UPA ele é mandado para um hospital. Aí ele chega no hospital, ele volta para a UPA. Só que esses sistemas, eles não dialogam. Não conversam os prontuários. Não é integrado o prontuário do IGES com o da Secretaria de Saúde. Isso é um absurdo. Tem 5 anos de funcionamento do IGES. O IGES foi criado em 2019. Nós estamos em 2024. Como é que até hoje não foi feito isso? E aí isso é um problema também para o paciente. Porque o paciente hoje não sabe, não tem a informação de qual é a sua trajetória na rede. Então ele fica perambulando pela rede. As UPAs deixaram de cumprir o papel de pronto atendimento, né, porque não tem mais retaguarda também. As pessoas estão internadas na UPA 10 dias, mais de uma semana. A UPA foi criada para as pessoas ficarem 24 horas.
mas você não tem mais um sistema de retaguarda. Porque faltam os leitos lá nos hospitais. Então tem uma disputa de influência. O IGES todo ano recebe, ele está ganhando a disputa, a queda de braço. Isso é um problema hoje também no sistema de saúde, porque tem uma queda de braço em quem manda na saúde. IGES ou Secretaria de Saúde. E institucionalmente é a Secretaria de Saúde. Pela lei, né? Nós temos uma lei no Brasil que é a Lei 8080 de 1990, que é a Lei Orgânica do SUS. É a lei que cria, que regulamenta as diretrizes, e está lá expresso, comando único da saúde. Quer dizer, ainda que o IGES estivesse tomando conta de todos os hospitais, de todas as unidades básicas de saúde, os postinhos, a autoridade sanitária, a decisão é da Secretaria de Saúde. Tinha que ser. Hoje não está sendo mais. E quem dá esses gestos não sou eu. Pega a resposta que o governo está dando. Quando eles fizeram a coletiva de imprensa, colocaram na mesa, em pé de igualdade, a secretária e o presidente do IGES. Saiu da boca do governador. Ontem, inclusive, a saúde está bem cuidada pela secretária e pelo presidente do IGES. Mas tem uma inversão aí de valores, tem um conflito de interesses evidente, e por isso que nós defendemos a CPI, porque é preciso investigar esses processos. Quando o senhor fala em conflito de interesse, por exemplo, o IGES, quanto mais atendimentos faz e mais pacientes estão internados na estrutura do IGES, mais recurso ele recebe. E se a Secretaria de Saúde tivesse como colocar essas pessoas nas unidades geridas pela Secretaria de Saúde, já é um custo que está dissolvido ali pela estrutura. Isso é um exemplo. Exatamente. Agora mesmo, essa semana, o IGES apresentou para a Secretaria de Saúde um planejamento de expansão de 7 UPAs, que ele mesmo vai cuidar, no valor de 132 milhões de reais. Então tem uma inversão. Não pode ser a contratada que apresenta para quem está contratando a demanda. Olha, eu preciso de mais 7 UPAs aqui, custa 130 milhões. Então se inverteu a lógica. E sem esse estudo de demanda, sem estudo de demanda, né? Sem estudo de metas. Então nós estamos vivendo um caos. Esse caos foi criado, na nossa opinião, pela expansão do IGES. Há 2 semanas, né, nós tivemos a primeira coletiva de imprensa lá no Palácio do Buriti. Como o senhor disse, até em pé de igualdade, o presidente do IGES, a secretária de Saúde, Lucilene Florencio, e também o chefe da Casa Civil, o secretário Gustavo Rocha, explicando, né, o que aconteceu. Inclusive, o presidente do IGES trouxe, né, os prontuários, hora a hora, minuto a minuto, para mostrar que, apesar de pode ter acontecido isso, ele reconheceu o atraso da ambulância, né, e que vai cobrar, vai investigar um processo interno para ver por que o contrato não foi respeitado pela empresa prestadora do serviço, mas que todos foram acolhidos e tiveram atendimento, né, e que não há, esse é o recado geral passado pelo Gustavo Rocha, o secretário da Casa Civil, não há uma crise na saúde. O senhor bem lembrou, né, que é o que o governo tenta mostrar, que são problemas pontuais. O governador ontem fez uma declaração bastante dura quanto à oposição, está usando essa ameaça de CPI como instrumento político para algo muito triste, né, que todo mundo sente muito, que é a morte das crianças, mas que nos governos anteriores ninguém investiu em saúde tanto quanto ele investiu, ninguém contratou mais médico do que ele contratou. E aí esses números, né, de investimento, números de contratações, se a gente for comparar, ele tem os números a favor dele. Então, na visão do senhor, o problema é exatamente a gestão, o rumo das decisões dentro do governo sobre a saúde. São palavras do governador. Se a gente lembrar, em 2018, na campanha eleitoral, ele afirmava isso na campanha. O problema da saúde do Distrito Federal não é falta de recurso. O problema da saúde federal é falta de gestão. Ele disse isso na campanha de 2018. Disse, inclusive, na campanha de 2018, que ia acabar com o Instituto Hospital de Base. Que o Instituto Hospital de Base, abre aspas para o governador Ibanez, servia para ter corrupção e apadrinhamento político. A primeira coisa que ele fez em 2019, em janeiro, foi convocar a Câmara Legislativa numa sessão extraordinária para criar o IGES, que é a ampliação do Instituto Hospital de Base, né? Que foi uma iniciativa no governo Hollenberg no governo passado. Então, o governador, ele que se contradiz. E é lamentável a declaração dele, porque, de novo, ele não assume que tem uma crise. É inegável que tem uma crise. A crise é só visitar qualquer UPA. Se você for agora
em qualquer UPA dessa cidade, você vai ver que tem crise, todo dia tem notícia. Anteontem teve na UPA de Sobradinho mais uma crise de um vigilante com um paciente. Mas isso não mostra então que há realmente a necessidade de construção de mais UPAs, de mais hospitais, e essa expansão da rede, o governador se defende dizendo que ele está fazendo, então ele está tentando corrigir os problemas. Aí tem alguns problemas, viu, Yuri, da nossa concepção. Primeiro que quando ele fala dos 40 bilhões de reais, obviamente você tem um crescimento do orçamento do Distrito Federal nesse processo. Nós temos inclusive uma representação no Tribunal de Contas questionando isso. Por quê? Porque nos últimos anos aumentou o repasse do Fundo Constitucional. Só de 2022 para 2023 aumentou 43% o Fundo Constitucional. A saúde recebeu quase 2 bilhões de reais a mais. E o que o governo tem feito? Que é a nossa crítica. E isso estão os números também que mostram. Ele tem reduzido o investimento do recurso próprio. Porque o DF tem a fonte 100, recursos próprios, e o Fundo Constitucional. Então, para a saúde e para a educação, que recebem do Fundo Constitucional e estão aumentando o repasse do Fundo Constitucional... A fatia do dinheiro federal está aumentando. Está aumentando. Aí o dinheiro que vem do recurso próprio tem diminuído. Então, hoje, se o governo, e foi uma opção política do governador, se tivesse mantido de 2019 o mesmo padrão de investimento de recursos próprios, em porcentagem, nós estaríamos hoje talvez em situação melhor. Porque, por exemplo, na questão do mínimo constitucional, na educação, antes do governo Ibanez, nós tínhamos cerca de 30% do investimento do DF na educação. O mínimo constitucional é 25%. Em 2023, nós batemos com 25,3%, no limite do mínimo. Na saúde, que dá uns 13%, nós chegamos a ter 22% em 2015 de investimento na saúde no DF. Hoje nós temos 13,6%, ou seja, muito próximo. Então, na verdade, o investimento diminuiu. Quase no mínimo constitucional. Quando você compara com o tamanho do orçamento. Por isso que essa fala dele, que nós investimos 40 bilhões, 50 bilhões, ela é desconectada, porque você não pode falar só em números absolutos. Você compara relativamente ao tamanho do orçamento. E o orçamento do Distrito Federal cresceu nos últimos anos, mas o investimento em dizer que a culpa era dos profissionais, a culpa era da população do entorno. Dizia-se até que a culpa era dos parlamentares, né, que não destinava emenda parlamentar para a saúde, o que também não é verdade. Então, o governo o tempo inteiro tenta fugir da responsabilidade, só que é preciso assumir que tem um problema, e nós só vamos conseguir resolver assumindo que tem um problema. A tentativa de ficar terceirizando a responsabilidade não vai resolver o problema da saúde. E o debate que eles fazem da sazonalidade, da dengue, óbvio que a gente sabe também que isso acontece, só que tem previsibilidade sobre isso, inclusive a crise da dengue que nós estamos vivendo ainda. O DF acabou de anunciar 385 mortes de dengue no Distrito Federal esse ano. Qual que é um dos fatores que ajuda a explicar isso? Ano passado o governo demitiu 1.000 corte nas equipes de agentes comunitários de saúde que faziam a prevenção, que é aquele servidor que vai lá na casa, que desmobiliza. E sem dúvida choveu muito, os casos de dengue aumentaram em todo o país, mas o Distrito Federal, na proporção com o número de habitantes, foi o líder. Então, esse que é a questão, porque é óbvio que teve uma crise nacional, mas quando a gente olha para os números separados... Por que somos o primeiro do país? O DF é o maior número, até pouco tempo atrás era o maior número de casos absolutos. Uma unidade da federação que tem 3 milhões de habitantes, tinha mais mortes que São Paulo, tem mais mortes que o Rio de Janeiro, mais morte que Minas Gerais, mais morte que o Rio Grande do Sul. Então isso não explica só o problema nacional, tem um problema também colocado aqui no DF. Estamos conversando com o deputado distrital Gabriel Magno do PT, presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa. Agora, deputado, o senhor também tem mais ou menos a minha idade, o Lucas Neto é um pouco mais velho, ele já viu mais governador que a gente prometer que ia resolver a situação da saúde. Só mais um a mais. 1 ano ou 2 a mais, né, Lucas Neto? Exatamente. Então ele viu uns 3 ou 4 governadores a mais do que a gente prometerem solucionar o caos na saúde, os problemas da saúde pública, né? E aí a gente pensa nas gestões Joaquim Roriz, Cristóvão, Joaquim Roriz de novo, Arruda, Agnello, Hollenberg e agora Ibanez.
e parece que o problema é sempre o mesmo. Talvez assim, com alguns momentos, alguns picos de maior gravidade ou menor gravidade, mas um atendimento que, para quem precisa, parece sempre aquém. E aí o senhor lembrou no início aqui da entrevista desse clima, né, dos familiares, porque quando a gente perde um familiar querido, mesmo sabendo que tudo que podia ter sido feito foi por esse paciente ali dentro de um hospital, dentro de uma unidade de saúde, fica a dor. E como conviver com a dor e a dúvida do se a ambulância tivesse chegado, será que ele estaria vivo? Se a vaga na UTI estivesse liberada, se o diagnóstico fosse feito antes, né? Essas famílias vão ter que aprender a conviver com essa dúvida, porque talvez, e nunca poderemos saber, não fossem resistir. Talvez estivessem numa situação grave, mas o vai ficar pro resto da vida. Como a gente tirar esse das famílias que perdem parentes na rede pública de saúde há tantas décadas no Distrito Federal? Essa pergunta eu sei que não é fácil a resposta. Não é. E acho que essa também, viu, Yuri, é um dos motivos da revolta das famílias. Porque você, obviamente, nunca vai acabar com a dor, porque ninguém vai ter o filho de volta. As famílias já enterraram as crianças. Agora, é papel do Estado acolher essas famílias, dar suporte a essas famílias do ponto de vista da saúde, emocional, do ponto de vista inclusive financeiro. E essa é uma das grandes reclamações também das famílias. Quando a vice-governador insistem em negar o problema, em negar a crise, não chamar essas famílias para um diálogo, para uma conversa. As famílias, inclusive, denunciaram, foram até bloqueadas, hoje na rede social, foram até bloqueadas pela vice-governadora. Essa não é uma atitude de quem se colocou à disposição de representar a população. É tarefa, é dever, é obrigação do Estado acolher as famílias, apresentar um suporte para elas, porque é um sofrimento imensurável. Então você tem mecanismos, não é só uma questão de gestos de solidariedade, está na lei. Tem legislação, inclusive, é obrigação do Estado. As famílias perderam uma pessoa sob cuidado do Estado. O Estado precisa agora acolher. Não vai acabar com a dor. Mas é possível ter um processo de acompanhamento para justamente amenizar, para justamente esse processo do E esse acompanhamento ele é fundamental. Até hoje o governo federal não fez. Então, e insiste em não reconhecer, e é o governo que está politizando o processo. Porque quando a fala oficial do governo a oposição está querendo antecipar a eleição, eu te pergunto aqui, Yuri, e nós questionamos em vários lugares, quem está em campanha? Quem já lançou candidatura para 2026? A oposição não tem um candidato para 2026 para disputar o governo. Vai ter. Nós vamos ter um candidato. Mas nós vamos lançar no momento adequado para lançar. Quem já lançou candidatura não foi a oposição. Quem está na rua fazendo campanha não somos nós. É a vice-governadora. É o governador que lançou a candidatura para o Senado. Então, quando a resposta oficial é essa, a imagem que passa também para as famílias que estão sofrendo é muito ruim. É de que não tem o menor interesse de disputar isso. De novo, não tem uma palavra de solidariedade. A única vez que o governador expressou uma solidariedade, acho que todo mundo deve ter acompanhado aqui, foi através das redes sociais dele. E a frase começou assim: me solidarizo com as famílias, mas isso não é solidariedade. Então é muito difícil mesmo. Agora, tem mecanismos. E melhorar a gestão é meio um jargão, lugar comum, mas o fato é que os governos não têm conseguido melhorar a gestão da saúde. E até, viu, você fez a pergunta dos números, e a gente questiona também esses números que o governador fala que estão a favor, porque hoje também não é uma verdade, porque hoje, quando a gente pega, está no portal da transparência, a gente pode abrir agora, o número de cargos vagos, de profissionais vagos na Secretaria de Saúde, hoje tem 25 mil. 25 mil cargos vagos na Secretaria de Saúde. Porque não adianta nada o governo falar, nós estamos nomeando aqui e ali, mas isso não tem impacto no número de ativos. Porque também tem aposentadorias na rede.
E outros que vão embora, né? Por más condições de trabalho, exatamente, desistem. Então, esses dias o próprio representante do governo do executivo chegou a falar, não, mas eu tenho problema de contratar médico, porque o médico não quer mais ficar na rede, porque a aposentadoria é difícil. Quem fez essa reforma da Previdência? O Ibanez fez a reforma da Previdência. Ele dificultou a aposentadoria, inclusive para os médicos. Então tem responsabilidade sobre as ações também e agora tenta terceirizar. Então tem que resolver o problema. É um problema de gestão, é um problema de financiamento, é um problema de profissionais, é um problema também de entender, porque a gente disse bem, e Brasília, o Distrito Federal, obviamente que a saúde sempre vai ser um grande desafio para qualquer governo, né? Para qualquer. Agora, deve ser um desafio coletivo da sociedade. E quando melhor, a demanda aumenta mesmo, demanda aumenta, né? Porque o sistema é único. Exatamente. Agora, é importante lembrar também a origem de Brasília. Brasília, quando foi pensada, foi planejada, inclusive criou um modelo no sistema de saúde que foi precursor do próprio SUS, que tinha uma prioridade na atenção primária. Aqui já foi referência, e lembro muito bem disso, no início dos anos 90, com a atenção primária, com as equipes do Saúde da Família que funcionavam, que visitavam a casa das pessoas, porque essa estratégia, ela também é importante quando a gente pensa no sistema, porque você tira as pessoas e a demanda do hospital. A lógica de hospitalizar o sistema de saúde, ela também ela é insuficiente, porque ela nunca vai dar. Se você constrói cada vez mais hospitais, nós não estamos dizendo que não tem que construir mais equipamentos, mas apostar nessa política, se você construir mais, vai aumentar a demanda. A política é tirar as pessoas dos hospitais. E como é que você tira as pessoas dos hospitais? Com prevenção, com atenção primária, fortalecendo as equipes de saúde da família, porque você diminui a pressão na porta das UPAs e na porta do hospital. Você transforma a rede num processo de prevenção, fortalecendo a atenção primária com essas equipes e permite que os hospitais fiquem mais a cuidado, né, de média e alta complexidade. O problema é que hoje, e as pessoas que estão nos ouvindo aqui, elas vivem isso, qualquer problema que tem na família, você desmontou a rede de atenção. Brasília tem hoje um dos piores índices de cobertura de atenção primária do Brasil. Já foi o melhor, já foi o maior, hoje é um dos piores na lista. Ela procura quem? No desespero, na emergência, você vai aonde? Você vai para a porta do hospital. Ao pronto-socorro. Ao pronto-socorro, porque sabe, se eu passar mal ali, eu vou ser atendido. Então é preciso também repensar o modelo. Essa opção de modelo, e aí a gente fala de gestão, também tem levado. É óbvio, a gente sabe, quando você anuncia construir hospital, é mais popular, pode ser, né? Mas é preciso também bater nessa tecla de repensar o modelo da saúde no DF. Perfeito. Deputado Gabriel Magno, muito obrigado pela participação aqui com a gente. A gente acabou avançando um pouquinho no tempo. O Lucas Neto ficou aqui chutando minha canela para eu encerrar, porque já tínhamos passado do horário, mas eu tive que te dar esse tempo extra, porque a minha última pergunta é aquela pergunta que é impossível responder, aquela pergunta de R$1 milhão no show do milhão, viu, Lucas Neto? Que é assim, como resolver a situação da saúde? Aí eu passo pro deputado, como é que ele responde essa questão? Então o senhor está perdoado por a gente ter estourado um pouquinho o tempo, e a gente está sempre com o microfone aberto para todo o trabalho que o senhor tem feito de fiscalização, de acompanhamento desse trabalho, não só na saúde, na educação, na cultura, em todas as áreas, e não só do senhor, mas todos os deputados distritais fazem um trabalho muito importante, e a gente está sempre aberto para dar visibilidade para a atividade legislativa. Foi um prazer recebê-lo, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Yuri, parabéns pelo trabalho aqui de vocês da Rádio Sucesso, e dizer só, para finalizar, que a CPI não foi enterrada. Ela está adiada. Ela continua na fila e nós vamos continuar brigando para que ela seja instalada. Perfeito. Agora são 6h36, a gente faz um rápido intervalo e volta com muito mais informação. Não saia daí. Não desligue.